Meu Deus, eu não aguento mais produzir vídeo no YouTube. Olha a cara disfarçada da pessoa. Brincadeira, gente. Mas, na verdade, esse é um vídeo para vocês entenderem algumas coisas e a gente prosseguir daqui para frente no nosso canal, ok? Mas antes, roda a vinheta aí pra gente que a gente vai conversar já já. Doutora Drag! Se você chegou até aqui e não tá entendendo com essa drag, com essa performance de centavos, eu só quero dizer pra vocês que eu sou Dimitra Vulcano e você está no Doutora Drag. E se você conhece o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, você sabe que já pode nos apoiar em apoia.se/Doutora Drag, PicPay Dimitra Vulcana e o Pix, que é doutoradrag@gmail.com. Bem, gente, agora eu tenho um recado muito importante pra gente poder conversar, bater um papo aqui e a gente pensar os rumos do canal. Inclusive, esse vídeo é um vídeo desabafo, assim, pra vocês entenderem quem está por trás da produção de conteúdo. Ano passado, 2020, eu produzo conteúdo desde 2016, mas 2020 e 2021 foram anos, na verdade, muito intensos para todo mundo. E eu entrei num processo de adoecimento maior do que eu já tinha em relação à saúde mental, em relação a burnout, entre outras coisas também. E aí eu descobri que eu preciso frear um pouco. Mas também, para eu frear um pouco, eu preciso da ajuda de vocês. E eu não consigo frear, na verdade, porque eu tenho um quadro que eu tô doida pra estrear aqui. Só que, antigamente, o que eu faria? Eu estrearia o canal. Eu não faria um planejamento tão planejado, eu planejaria pauta e tudo mais. Mas eu estou pensando exatamente em ter um pouquinho de saúde mental para poder lidar com as coisas. E para eu poder ter saúde mental para lidar com as coisas, eu preciso de pessoas me ajudando. Eu literalmente preciso de ajuda. E eu sei que você que tá vindo aí fala assim, mas eu posso te ajudar, Dimitra, eu posso trabalhar, posso fazer roteiro e tudo mais. Mas não é assim que as coisas funcionam. As pessoas precisam ser remuneradas para fazer aquilo que elas fazem. Nós já temos uma equipe, nós temos intérprete, nós temos legenda, nós temos edição, nós temos agora um suporte de agência, nós temos a queridíssima Alice que segurou as pontas comigo desde o HQ da vida, o Hora Queer, produtora, podcast, editora. Nossa, é a pessoa que tá sempre comigo aqui nas produções de conteúdo. E a gente quer abrir o Drag News. Se você não sabe o que é Drag News, eu vou colocar aí agora pra você a vinheta do Drag News, que é o que a gente imagina que vai ser um dia. Viu o que é o Drag News? Agora pense, eu queria uma drag com humor ácido, fazendo notícia sem uma mídia enviesada, que é a mídia hegemônica que vocês conhecem. Para isso, gente, eu preciso da ajuda de vocês. E eu tô falando, não é só da ajuda financeira também, acho que a gente precisa muito de lidar com o algoritmo. Recentemente, o Chavoso da USP, para quem não conhece, vou deixar aqui a fotinho do Chavoso, teve a conta do Instagram derrubada. Recentemente, aqui no Twitter, teve várias contas de esquerda denunciando posts de contas de esquerda. Aconteceu isso comigo, denunciando um post de uma conta de esquerda. Nós estamos lutando contra os algoritmos, contra uma lógica, contra um sistema que é muito maior do que a gente. Então, assim, realmente a gente precisa encarar esse trabalho nas redes sociais como algo profissional e como algo que a gente possa também ter um pouco de qualidade de vida sem adoecer. Sem brincadeira, eu já cheguei a trabalhar 80 horas por semana juntando aulas, juntando coordenação, juntando produção de conteúdo, juntando podcast e não sobrando uma coisa chamada vida. E aí eu lembro do Paul Lafargue, que era o genro do Marx. Ele tem um livro, que inclusive eu ganhei, eu vou sortear para vocês em breve, que é O Direito à Preguiça. Porque, na verdade, a gente precisa ter tempo ocioso. A gente precisa de lazer. A gente não deve só trabalhar. E aí, como eu, marxista, critico um produtivismo que é de uma lógica que cria subjetividades do próprio neoliberalismo e estou também incrustado nisso. Então, esse é um recado. Esse é como se fosse um desabafo, é uma coisa assim, solta.
mas também para a gente poder pensar um pouquinho e de como que a gente conduz o conteúdo. Recentemente, por exemplo, o único comentário que a pessoa tinha para fazer um vídeo, que eu gastei meu inglês todo, que não é bom, era só: o seu som não tá bom. E realmente o som não tava bom, porque eu estava dormindo no chão há 13 dias, numa casa vazia, que não era minha, e a gente estava de mudança. Então, assim, as pessoas não sabem o que que acontece por trás pra gente estar produzindo conteúdo e fazer o corre pra chegar pra vocês. Então, esse é um desabafo, esse é um pedido de ajuda. Se você não pode ajudar financeiramente, eu entendo muito bem. A gente está no Brasil de Bolsonaro de 2022. Compartilhe, curte, comente aqui várias vezes. É sempre bom a gente precisar deste engajamento orgânico. Então vocês não duvidem da capacidade de vocês. Isso que eu queria deixar para vocês entenderem que minha vida também está numa série de mudanças e que a gente precisa da compreensão de vocês. Quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente tem um canal, sabe que a gente tem um podcast, sabe que a gente tem um grupo de estudo. Tudo isso é de graça. E aí, para ser de graça, precisa de ter pessoas trabalhando para poder fazer um projeto de educação popular e emancipadora que a gente quer. Então, esse é meu recado, esse é meu pedido de ajuda, esse é um título byte. Não sei se vai comover vocês. E aí, quem chegou até o final e viu o vídeo, né, depois de algumas horas, depois de alguns dias, se vocês virem o tanto de views que tiver e for pouco, eu acho que vocês já entenderam do que eu tô falando. Então, é por isso que a gente precisa de fato da ajuda de vocês. Eu não encaro isso talvez como algo que eu farei sempre, mas eu queria que isso fizesse parte da minha vida por um bom tempo ou quase para sempre, né? Depende da gente estar bem. Inclusive eu tenho estado muito bem, mas eu não quero estar mal mais. Entende a diferença? Eu acho que é isso que faz toda a diferença pra gente pensar 2022. É um ano muito difícil. Vocês já viram um vídeo meu sobre ataques dentro da própria esquerda, vídeo falando sobre ameaças de morte. Então, assim, esse não é um vídeo teórico, esse é um vídeo para humanizar a mim mesma, para vocês entenderem que existe um ser humano aqui que brinca, que ri, que faz piada e que também estuda muito para poder trazer material e da gente tentar entender essa realidade difícil de lidar. Então, esse é meu recado. Beijinhos longos e prósperos para todo mundo e até o próximo vídeo. Bye!